Fala rapaziada que curte o canal Fazenda RTV, eu sou o Babu. E nosso tema do nosso pequeno vídeo de hoje, pessoal, é sobre uma matéria bem legal feita pelo nosso amigo Carlos Garcia Fernandes, o criador da personagem Vitória. Olha só que legal, ele produziu todos os vídeos, posterior postou no seu canal, eu pedi liberação para postar aqui no canal Fazenda RTV, onde ele conta como começou o projeto de desenvolvimento da criação da sua personagem Vitória. Olha só que legal, desde o roteiro ao desenho. Veja a primeira parte, tire suas conclusões. Nesse vídeo vai te ajudar muito aquele que quer criar sua personagem a ter mais ou menos uma noção de como desenrolar todas as ideias. Olha só que legal. Desde já, um beijo no coração de todos, curtam o vídeo, deixem o like, roda a vinheta. Muito bem, pessoas, meu nome é Carlos Garcia Fernandes, eu sou o criador da personagem Vitória, a super-heroína brasileira. E eu tô aqui para falar sobre o processo de criação, da HQ em si. Como é que nós fazemos aí do começo ao fim? Cada jeito de se fazer uma HQ é muito próprio de cada autor. Então eu vou compartilhar o meu jeito de fazer. O importante é funcionar o processo para você. Se funcionou dentro da tua cabeça, se conseguiu organizar as ideias, conseguiu fazer as coisas fluírem, tá joia? Eu estudei o roteiro o suficiente para fazer, então, fazer uma história para mim. Fazer a história de um jeito que eu consiga contá-la. Porque o roteiro ele tem características que você tem que estudar mesmo. Tem que abrir aí, tem que conversar, abrir alguns livros, você tem que conversar com algumas pessoas, você tem que correr atrás dessa informação, porque o roteiro ele tem a questão do começo, meio e fim, mas ela é delicada, você tem alguns arcos, você tem que apresentar coisas para poder falar delas depois. Então eu fiz alguns roteiros e ficou uma porcaria, foi terrível. Quando eu fui colocar ele em prática, quando eu fui desenhar aquilo, eu desenhei a coisa toda e, tá sem pé nem cabeça, ou tá truncado, tem alguma coisa errada. Daí é um processo. Então eu cheguei num ponto que eu escrevo um roteiro que ele serve para uma história um pouco mais simples. O primeiro roteiro que eu fiz para Vitória, ele podia dar quase umas 60 páginas de quadrinhos. E eu não quis isso, porque para uma primeira história eu achei que ia ficar muito longo. Então eu achei melhor reduzir isso, colocar o essencial, então o que ia dar umas 60 páginas, eu reduzi para 20. Então eu preciso visualizar a história com uma sequência, e então eu preciso... Antigamente eu colocava folhas na parede, tá? Tanto para fazer roteiro, quanto para fazer uma sequência. No roteiro você coloca os núcleos que vão se confrontar. Daí você pode fazer ligações até com os fiozinhos, você pode puxar, não tem problema nenhum. Puxa um fiozinho de um papel para o outro e tal. Mas como eu sou um tipo de um cara que não tem lá tanta saudade assim dos anos 80, eu faço a prancha no computador. Colocando a história na prancha, aqui está. Se você define algumas coisas no começo do projeto, se você define critérios, isso pode ajudar depois você lá no final. Quando você for imprimir, for colocar na web, tá? Quando isso for fazer parte de uma coletânea impressa, enfim. Uma das primeiras coisas que você define então é o formato. Você vai ter que então partir do básico, que é o formato horizontal ou vertical. O formato horizontal é uma coisa maravilhosa, né? Então, mas um dia eu vou fazer um treco desse. Mas, por enquanto, né, não vai rolar, né? Mas qualquer hora eu chego lá. Mas isso daqui, na prateleira, fica complicadinho, certo? São coisas especiais mesmo. A maior parte das publicações está aqui, né? Está aqui o nosso formato vertical. Tem esse formato, então eu defini isso daqui. Eu defini o formato vertical para a minha história. Outro critério é que ela fosse impressa, pudesse ser impressa solo.
Então você está ali, só aquelas 20 páginas impressas, faz uma revistinha de 20 páginas sozinho. Isso é um critério definido no começo do projeto. Você pode definir outra coisa. Porque você definindo que ela pode ser impressa sozinha, então você tem aqui a página inicial, que vai ser a página da direita. Quando eu faço revistas que têm artigos, etc., eu sempre sugiro, essa sugestão, sempre proponho que se faça aqui essa abertura do artigo aqui. Então esta seria a primeira página. Mas como eu defini que a história da Vitória pode ser impressa sozinha, então essa é a primeira página. E daí agora você tem todo o planejamento das páginas e da sequência. O que acontece a cada abertura de páginas. Então são momentos que você pode trabalhar na virada de página. Tem que acontecer alguma coisa para levar a história adiante. Então você pode planejar isso utilizando essa virada de página. Ela teria uma página central, como ela é grampeada, haveria uma página central. No caso, é essa daqui. Essa é a página do meio. Você pode confirmar o posicionamento das duas páginas com esse método simples aqui. Você coloca as páginas, faz uma previsão do que vai acontecer com elas, certo? Olha aqui, ó, a página do meio. Se for uma publicação solo, você já sabe qual é a página do meio, tá? Até o final. Pronto. Se for para publicar sozinho, basta que você adicione uma capa. Pronto. Adicionou a capa. Tá ali. Tá feita a sua edição. Tá? Se for só o miolo, participar de alguma coletânea, daí isso são outros critérios. Como eu escolhi um formato vertical, eu escolhi um tamanho proporcional a outras medidas. Então, a partir de uma folha de um tamanho A5. Então, teoricamente, aqui, vocês estão observando várias folhas que seriam A4 dobrado, que não é o tamanho de impressão final. Isso aqui pode ser adaptado, como eu vou mostrar em outro vídeo, pode ser adaptado para outro formato mais exato. Mais à frente, quando eu for falar da ilustração em si, isso vai aparecer direitinho. Com essa prancha de apresentação, eu distribuí o roteiro de uma determinada maneira aqui. Daqui até aqui, ela está se apresentando. Depois disso, tem que ter um momento para ela. Um momento que conheça ela pessoalmente. É esse momento aqui. Aqui está. Certo? A partir disso, eu coloco ela em contato com o Esquadrão Zumbi, através do Policial Rocha. É esse momento aqui. Ela vem daqui, certo? Até aqui. Que tem uma resolução. É o momento que eles se conhecem em ação. No mundo dos heróis tem uma parada que os heróis eles têm que se conhecer direito. E para isso existe um determinado confronto. Então eu resumi isso em apenas uma página, que é essa página aqui. Aqui eles se conheceram. Pronto. Aqui eles já sabem onde é que o bicho pega com cada um. A partir daí, aqui nós vamos para a resolução da história. Finalizamos aqui. Por isso que é legal usar a prancha. Eu estou vendo todos os momentos aqui. Agora eu vou falar um pouquinho só sobre texto e onomatopeia. Aqui eu tenho espaço para texto. Aqui um pouquinho só. Mas aqui rola espaço de texto. Né? Aqui eu defini que o texto ia ter que... Ela seria o principal, se qualquer coisa teria que vir aqui. Ainda cabe alguma coisa aqui de texto. Nesse pedaço, aqui também. Né? Aqui não, mas aqui já cabe. Existe a questão da onomatopeia que nessa história aqui eu não queria usar muito. Então eu não planejei ela aqui. Isso daqui é uma página do Escorpião Amarelo, personagem criado pelo Leandro Batista. Eu queria uma onomatopeia de explosão ali em cima. Então quando eu planejei ela, eu deixei o espaço da moto pensando que o som ia passar de um quadrinho para o outro. É interessante que você consiga planejar isso. Esse planejamento vem aqui no esboço, aqui na prancha. Olha para essa cena de uma outra história minha. Aqui eu consegui fazer o planejamento dessa onomatopeia. Eu fiz a onomatopeia atravessar quase o quadrinho. Então,
faz isso para chegar no outro quadrinho e ela continuar atravessando o quadrinho. Mas esse planejamento veio da prancha. Agora, para finalizar um pouco da organização de camadas que eu acabei utilizando aqui nessa prancha. A divisão dos quadros, aqui é a página dupla, a camadinha da página dupla, eu fiz separada também. Teve uma paisagem que eu resolvi colocar separada também, foi essa daqui. Planejei aqui um quadro sobreposto, que foi esse daqui, ó. Dessa página. Eu queria ter essa mobilidade de enquadrar direito o que eu estou fazendo. Então o quadro sobreposto ficou aqui. A partir daqui eu tenho outra camada com a história em si, todo o restante da história. Depois o branco, os meus retângulos brancos que eu utilizei para fazer o tamanho das páginas. No fundo cinza, etc. Tá tudo aqui. Bom, é isso. No próximo vídeo, falar sobre a ilustração em si e no outro ainda a montagem em si da história. Colocar o texto, etc.